Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cauane. Hoje a gente vai falar sobre bombas hidráulicas, então vai ser um estudo sobre associação de bombas, as alturas total, de recalque e de sucção. Então, como a gente vai falar um pouco sobre associação de bombas, então o que que é e quais as razões por que a gente associa. Então, quando a gente associa as bombas, seja ela em série ou em paralelo, a gente permite otimizar então o desempenho de um sistema de bombeamento que visa então atender requisitos específicos que talvez uma única bomba não ia conseguir suprir com eficiência. Então, quais são as razões para que a gente associe as bombas? Então, o aumento da vazão, por exemplo, quando a gente precisa que uma vazão muito alta, superior à capacidade, que uma única bomba não consiga, a associação de bombas em paralelo é a solução. A gente tem a flexibilidade operacional, então um sistema com bombas associadas pode ser mais flexível, então é possível operar apenas uma ou algumas bombas de acordo com a demanda, então assim a gente consegue economizar energia quando a carga é menor. A gente também tem a otimização de custos, às vezes é mais econômico instalar várias bombas menores e associá-las do que adquirir uma única bomba de grande porte de alta capacidade, sendo que a gente pode colocar bombas menores, então que pode ser mais fácil de transportar e de instalar. Então, a gente divide essas associações em duas, então em paralelo e em série. Então, como que funciona a associação em paralelo? Então, na associação em paralelo, as bombas elas têm suas entradas conectadas a um coletor comum e as suas saídas a outro coletor comum. Nesse arranjo, a altura manométrica do sistema permanece a mesma que se fosse uma única bomba, mas a vazão total é a soma das vazões de cada bomba. Então, aqui a gente tem que as vazões elas se somam e as alturas elas permanecem constantes. Um exemplo que a gente pode trazer é um sistema de irrigação, então que ele precisa que seja fornecida uma grande quantidade de água para uma vasta área. Uma única bomba, ela pode não ser capaz de fornecer esse volume necessário. Então, quando a gente associa várias bombas em paralelo, cada uma contribui com uma vazão e o volume total da água bombeado por segundo aumenta. Então, com isso a gente consegue manter a pressão similar a como se fosse uma única bomba. E agora a gente tem associação em série. Então, qual que é a diferença? Na associação em série, as bombas são associadas em série, a saída de uma bomba é conectada à entrada da próxima. Isso significa que a vazão do sistema permanece a mesma, como se fosse uma única bomba, mas as alturas manométricas elas são somadas. Então, aqui a diferença da em série para em paralelo é que aqui a vazão ela é constante e as alturas elas se somam. Um exemplo que a gente pode trazer é se imagine que você precisa bombear a água para o 10º andar de um prédio. Uma única bomba ela pode não ser capaz, não tem pressão suficiente para bombear a água até essa altura. Então, quando a gente associa duas ou mais bombas em série, por exemplo, cada uma adiciona uma parcela de pressão. Então, isso permite com que a água chegue no destino. Mas para a gente entender o funcionamento de bombas e sistemas de bombeamento, é crucial que a gente conheça as diferentes alturas. Então, assim, a gente tem a altura de sucção, que é a energia necessária para levar o líquido desde o nível da fonte, então do reservatório de sucção, até a entrada da bomba. Ela pode ser tanto positiva, quando o nível do líquido está acima da bomba, quanto negativa, quando o nível do líquido está abaixo da bomba. A gente tem a altura de recalque, então, que é a energia necessária para levar o líquido da saída da bomba até o ponto de descarga, que é o reservatório de recalque ou ponto de uso. A gente tem a altura estática total, então, que é a diferença de nível vertical entre o nível da água no reservatório de recalque e o nível da água no reservatório de sucção. E a gente tem as perdas de carga. Então, as perdas de carga, elas representam a energia perdida devido ao atrito do fluido com as paredes da tubulação. A tubulação, da válvula, da curva e outros acessórios. E elas podem ser divididas em duas perdas. Então, pode ser perda de carga contínua, que é devido ao atrito ao longo do comprimento da tubulação, e as perdas de cargas localizadas, que é devido aos acessórios, como válvula, joelhos, etc. A gente também tem a altura manométrica, que é a altura manométrica total da bomba. Então, que é a energia total que a bomba deve fornecer ao líquido para que ele se mova do ponto de sucção ao ponto de descarga. Então, superando a altura estática e todas as perdas de carga. Então, é a altura que a bomba consegue empurrar o líquido. Então, a fórmula que a gente tem aqui, a fórmula geral, ela é baseada na equação da energia, ou de Bernoulli, e ela é aplicada entre os pontos de sucção e recalque do sistema. Então, aqui na equação, a gente tem a pressão no ponto de recalque e sucção, geralmente são atmosféricas. Se os reservatórios forem abertos, a gente tem a massa específica do fluido. A gente tem a aceleração da gravidade, que é mais ou menos 9,81 metros por segundo. E a gente tem a velocidade do fluido nos pontos de recalque e sucção,
que muitas vezes são desprezadas se os reservatórios forem muito grandes. E a gente tem o somatório de todas as perdas de carga, seja contínua ou seja localizada. E aqui a gente tem um cálculo da vazão, então, que é a vazão é igual à área vezes a velocidade do fluido. Aqui tem um exemplo de aplicação, né? Então, a gente vai dimensionar uma bomba. Então, uma bomba precisa levar água do reservatório com cota inferior de 5 metros para um reservatório superior com uma cota de 25 metros. Então, a tubulação, ela tem tubulação de PVC com um diâmetro de 100 milímetros e um comprimento de 150 metros. As perdas de carga na tubulação nos acessórios foram estimados em 6 metros e deseja-se uma vazão de 30 metros cúbicos por hora. Então, aqui a gente tem todos os dados. Então, a cota do reservatório inferior é 5 metros, a cota do reservatório superior é de 25 metros, as perdas de carga estimadas foram de 6 metros e a vazão é de 30 metros cúbicos por hora. Então, primeiro a gente vai calcular a altura estática, então, que vai ser a diferença das cotas. Então, vai ser a cota superior de 25 metros menos a cota inferior de 5 metros, resultando numa altura estática de 20 metros. Com isso, a gente consegue calcular a altura manométrica total, que vai ser a altura estática mais as perdas, então, mais o somatório das perdas de 6 metros. Então, com isso, a gente soma 20 mais 6, dando 26 metros, altura manométrica total. Então, qual que é a conclusão desse exemplo, né? Então, para esse sistema, a gente precisa de uma bomba que, quando ela opere com uma vazão de 30 metros cúbicos por hora, ela seja capaz de fornecer uma altura manométrica de pelo menos 26 metros. Então, ao selecionar a bomba, a gente pode procurar na curva característica do fabricante por um modelo que atenda a esse ponto de operação de 30 metros cúbicos por hora a 26 metros. Então, se uma única bomba ela não for capaz de atingir essa altura ou essa vazão, a gente pode considerar a associação de bombas, por exemplo. Então, assim, se a altura de 26 metros ela for o desafio, e temos bombas que individualmente fornecem 15 metros de altura para essa vazão, a gente poderia associar essas duas bombas em série. E se a vazão de 30 metros cúbicos por hora for o desafio, e a gente tem bombas que individualmente fornecem 15 metros cúbicos por hora para essa altura, a gente pode, por exemplo, associar essas bombas em paralelo. Então, com isso, a gente conclui que, em resumo, né, a associação de bombas hidráulicas, seja em série ou em paralelo, é uma estratégia fundamental, que ela pode atender diferentes demandas de vazão e pressão de sistemas hidráulicos, pois a gente consegue garantir eficiência, flexibilidade e segurança no abastecimento. Aqui estão as referências e muito obrigada.